Olá, meus amigos! Hoje estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho sobre o nosso esporte canelense, né? E hoje eu vou deixar para vocês a minha opinião de quem deveria assumir o comando do Demel. Mas antes disso, eu queria relembrar um pouquinho do passado. Quando eu comecei no jornalismo, lá na década de 1995, eu me lembro que quem respondia pelo Demel era o João Pedro Padilha, e junto com ele trabalhavam ainda o Paulo Bon, né, conhecido como Parafuso, falecido já, e também o Júnior. Esses eram os três que cuidavam do Demel na época. O Parafuso ficava mais com a área de futebol varziano, né, e o Júnior cuidava mais da questão do futsal, essa área aí. Mas os três realizavam um excelente trabalho no Demel. Na minha opinião, foram a melhor equipe que teve no Demel. Naquela época, o campeonato varziano era bem forte. Tinham à disposição ali os campos do MAC, o campo do SESI, o campo do Tricolor, o campo do Serrano, o campo da Celulose, e tinham um futebol de alta qualidade, alto nível, grandes jogadores, grandes jogos. E também o nosso futsal naquela época era um dos melhores da região, com o nosso Citadino da primeira divisão ali, sempre com o ginásio Maristão cheio. Também a gente tinha a segundona, que era em alto nível também. Eram competições de excelente qualidade. E então, depois deles tivemos várias pessoas ali que assumiram o comando do Demel, e muitos até realizaram um bom trabalho. Bom, enfim, é de conhecimento de todos que o nosso esporte vem enfrentando bastante dificuldades ultimamente, né? Nos últimos anos, isso já é um problema que vem ocorrendo nos últimos anos. Nosso campeonato varziano, aí, por exemplo, esse ano provavelmente não vai sair. Não tem estrutura física, o ano passado não tinha time suficiente, então o nosso velho problema do ginásio, hoje a gente tem o ginásio da Vila, que é um bom ginásio, tem tem uma estrutura boa, porém, na minha opinião, o ponto fraco lá é que não comporta os jogos maiores, as finais do campeonato, semifinais são jogos mais importantes ali. Como tem ido bastante gente assistir os jogos, acaba que não tem acomodação para todo mundo. Esse, para mim, é o principal problema lá do ginásio. Mas, enfim, a grande dificuldade no momento é que não tem ninguém para assumir o Demel. Né? Então, esse é um problema que a prefeitura está tentando. Aí, como eu falei na coluna passada, haviam 3 nomes cogitados para assumir o cargo, mas nenhum deles aceitou esse desafio, nenhum deles quis. Então, essa semana aí segue a luta em busca de um nome para assumir o Demel. E então, de 95 para cá, então, Gramado tinha no comando o Teobaldo. Teobaldo e junto com ele o Matheus, que eram os dois que vinham tocando o esporte lá. Tinha o campeonato varziano deles, o municipal deles, muito bom, com os clubes lá, cada um com seu campo, né? E só o futsal deles que ocorria naquela quadra, na antiga quadra junto à prefeitura ali, né? De piso lá ainda. Esse era o campeonato que eles tinham naquela época, né? Só que nesse mesmo período, se vocês olharem para Gramado, o quanto evoluiu é impressionante, né? O esporte em Gramado, a evolução que teve nesses anos aí, então impressiona. Começando que eles criaram, a prefeitura, em primeiro lugar, teve a visão de construir um ginásio municipal lá de altíssimo nível. A partir daí veio a Secretaria de Esportes e não pararam em momento nenhum, né? Continuaram evoluindo. Hoje eles têm a Vila Olímpica, tem o Perinão, que é um baita de um ginásio. Também lá na Vila Olímpica tem um ginásio esportivo lá, sensacional. Agora está para sair aí o estádio do Gramadense também, disputando o campeonato estadual. Então, e a gente vê seguidamente vários eventos esportivos lá, seleção brasileira indo jogar, o Grêmio fazendo a sua temporada de futebol 7 lá, recentemente seleção feminina, e a gente vê ao longo do ano aí vários eventos esportivos. Então, a prefeitura de lá teve essa visão de que o esporte não é só para a comunidade, pode tirar muito mais dele, pode
criar e realizar aí grandes eventos esportivos e estar sempre na mídia, sempre movimentando a cidade. Então essa aí é uma evolução extraordinária nesse mesmo período, enquanto que Canela estacionou no tempo, parou, regrediu e não evoluiu nessa questão. E não se vê perspectiva de melhoria, né? Isso é o que nos entristece um pouco. O esporte em Canela é jogado, não se tem, não se tem investimentos. Isso não é de hoje, já falei isso, não vem de hoje, isso vem de tempos já, de várias passagens, né, de administrações ali, e nenhuma realmente tocou o esporte como deveria ser. E lembrando que Canela é uma das maiores cidades aqui da região, acho que é a maior, né? São Chico, por exemplo, recentemente reformou o ginásio deles lá, investiu em melhorias lá, e tem os campeonatos dele, Nova Petrópolis tem, então é Canela que está, infelizmente, regredindo no esporte, uma coisa que realmente nos entristece bastante. Queria que fosse o contrário, que a gente está aqui, da quem assistiu às competições dos tempos bons do Citadino e do Varziano de Canela, deveria de lá para cá só ter melhorado. A gente deveria aqui ter a nossa Secretaria de Esportes, não o CMD jogado sempre em cada canto, não tendo uma estrutura adequada para que se possa realizar um bom trabalho. Então isso é uma das grandes dificuldades, um dos grandes problemas aí, infelizmente não se vê melhoria, né? Entrei em contato com a prefeitura para ver se já havia definição de um nome, não havia. Então, em contato com o Demel também para pegar alguns resultados lá, fiquei sabendo que o único funcionário, o único responsável pelo Demel, no momento estava de férias, ou seja, como não tem um diretor, não havia ninguém. Mas as competições continuaram em andamento essa semana e cabe ressaltar que estão muito boas, tanto o campeonato de futsal master ali como o vôlei, reunindo bastante público. As competições, essas que estão em andamento, estão a mil maravilhas. Quanto a isso, a gente não pode reclamar, pelo menos. Estão indo muito bem. Mas então, e o nome que deve assumir o Demel? Na minha opinião, na minha humilde opinião, eu acredito que quem deveria ser o presidente do Demel é o Luiz André Meyer, o bonito. Eu acho que já está lá dentro, então não tem por que se procurar um outro nome se não tem, ninguém quer assumir ali, não se achar um nome. Então eu acho que deveria continuar, deveria ser o bonito, o novo presidente do Demel, o novo diretor do Demel ali, continuar tocando o trabalho até o final do ano, o ano que vem, até porque não vai se mudar muita coisa, não se tem expectativa de uma grande melhoria, não vai ter. Então eu acho que deveria seguir ele nesse cargo aí, que se contrate um funcionário para ajudar ele e para seguir tocando do jeito que está sendo tocado. Não tem muito o que fazer. Como não se tem expectativas de melhoria, eu pelo menos não tenho, não vai mudar muita coisa de se escolhesse um outro nome. Não, como eu já disse outras vezes ali, não importa muito o nome. Não é o nome que vai fazer tanta diferença, porque já teve pessoas excelentes ali no Demel e não conseguiram desenvolver um trabalho melhor, não conseguiram alavancar o nosso esporte. Ou seja, não é o nome que vai fazer a grande diferença. Eu acho que deveria deixar como está ali, então, e não sei, esperar para que realmente haja uma mudança. Agora, se quiser investir, só que isso não vai acontecer da noite para o dia, né? Precisa um planejamento, precisa tempo, mas uma hora vai ter que ser feita. Só que no momento eu acho que nada grandioso vai ser feito. Então, para que se tenha alguém lá que responda pelo Demel, para que tenha alguém que possa tocar o que está sendo feito com o mínimo de respaldo, pelo menos, então acho que esse seria pelo menos a minha indicação, seria a minha opinião, o que eu acho que seria para resolver isso no momento, mas, como eu disse, é só a minha opinião. Então, se vocês quiserem deixar aí nos comentários uma sugestão de nome, uma opinião que possa ajudar o nosso esporte, fiquem à vontade. Então, fica aqui o meu abraço a todos e que tenham um ótimo final de semana.